Boa noite a todas e todos. Meu nome é Vinícius, eu sou servidor de carreira na Secretaria de Planejamento aqui na Prefeitura. Eu vou ser o anfitrião dessa noite. Vou fazer uma pequena exposição sobre orçamento cidadão e em seguida a gente entra nas análises de fato. Mas para isso preparamos, na verdade, uma apresentação que eu vou compartilhar aqui na tela. Certo. Então, estamos aqui para a audiência pública devolutiva do território da subprefeitura de Perus, Anhanguera. Aqui é a ordem do dia para nós entendermos como é que vai ser a noite, né? Então, essa primeira parte, essa abertura que eu comentei, eu faço uma exposição sobre a política do orçamento cidadão, apresento um pouco os números desse ano, faço alguns comentários, mas coisa de 20 minutos. Logo em seguida já passo ao que interessa da noite, que são as apresentações e análises das secretarias da subprefeitura. Logo em seguida, temos abertura para a fala dos munícipes. Essa terceira parte tem um teto de 1 hora. Fizemos uma delimitação para 3 minutos para a fala, para tentar maximizar a participação em até 20 pessoas. É evidente que se não atingirmos esse número, a gente pode flexibilizar esses números que a gente apresentou. Na última parte, em seguida, nós pedimos que os órgãos municipais façam comentários se forem instados nas falas dos munícipes e fazemos o encerramento. Só uma advertência, como eu estou compartilhando a tela, eu não estou vendo o que está acontecendo no chat, na transmissão, então eu vou pedir para o meu suporte, para a Marília, ir me sinalizando. Mas antes de seguir aqui nas orientações gerais, eu gostaria de perguntar à pessoa da subprefeitura se a subprefeita está presente, se ela quer fazer uso da palavra, se ela quer fazer uma Gente, sim. saudação. Opa, Luciana, não tinha te visto aí. Vou te colocar Olá, tudo aqui, bem? te colocando em destaque, e aí a palavra é sua, por favor. E agradecer a presença de todos e todas, a todos os servidores que estão aqui participando para que esse evento aconteça. Uma boa noite a todos, que venham muitos propósitos, que a gente consiga progredir bastante no nosso processo. E parabéns a todos que participaram do Orçamento Cidadão para 2025 e 2026. Obrigada. Meu sinal está um pouquinho ruim, não sei se vocês estão me ouvindo, mas eu vou estar Oh, acompanhando aqui, tá, tá joia. bem? Ouvimos bem, E a sim, equipe também Luciana. estará presente. Tá, joia. Muito Boa obrigado. noite. Boa noite. É, então, feito isso, eu vou voltar a compartilhar a tela aqui. Então, eu falava sobre as orientações gerais da noite. Já comentei a respeito da participação dos munícipes. E aí, eu pontuo aqui que nós temos uma ferramenta no Teams que é o botão de levantar a mão. No celular e no computador difere um pouco o botão, mas normalmente é uma mãozinha. Então a gente pede que quem queira fazer uso da fala pode já clicar nesse botão desde logo, e pode deixar pressionado. Nós vamos fazer, inclusive, a ordenação da fala por aí, porque ele também numera esse pedido de manifestação. Também estamos aqui com a parceria dos intérpretes de Libras, a quem eu agradeço muito a presença na figura do Fernando. Estão conosco aí em todas as audiências. E também eu coloco que nós estamos fazendo a audiência no Teams, e não fizemos simultaneamente no YouTube por conta da dificuldade de mobilizar a equipe técnica para tanto. Existiam alguns problemas também da manifestação no chat do YouTube, que as pessoas se manifestavam e não estavam sendo vistas porque é uma coisa separada, enfim, algumas questões técnicas.
Então a gente optou por fazer no Teams e a gravação vai ser disponibilizada posteriormente no YouTube. Aqui um calendário um slide do calendário do Orçamento Cidadão. Tá aqui só para a gente lembrar que as audiências ocorreram para cada um dos 32 territórios. Nós optamos por fazer essa audiência no formato online, no período noturno, de segundas a quintas, para maximizar a participação. No virtude, pela manhã as pessoas têm os seus afazeres, seus trabalhos, e na sexta-feira normalmente é um dia destinado ao lazer, então ficamos com segundas a quintas-feiras. Só um adendo que a audiência de encerramento no dia 6, ela é um pouco diferente. Ela é destinada a trabalhar os outros instrumentos de planejamento que são característicos desse primeiro ano de governo, o plano de ação de subprefeituras, o plano de metas. Então, os questionamentos, as discussões ficam aqui para o dia 6. Outro slide aqui, trazendo o site da CEPLAN e o site do Participe Mais, do que se trata. O site da CEPLAN, ele traz os dados, os relatórios, as planilhas, as informações num formato os dados mais formalizados, um ambiente um pouco menos amigável, mas todas as informações do Orçamento Cidadão e das demais peças orçamentárias, né, o PPA, a LDO, a LOA, estão todos aqui, podem ser consultadas. E o site do Participe Mais, ele é um espaço mais amigável, mas é um esforço de centralizar a política de participação do município aqui nessa plataforma. Não só o Orçamento Cidadão, mas consultas públicas, conselhos, votações, o governo aberto, tudo está situado aqui nesse site. E em específico do nosso processo, tudo está acontecendo por lá. Então, as votações, é, as análises de viabilidade, apresentação de proposta, tudo aconteceu nesse ambiente aqui online. E aqui um slide sobre as etapas do orçamento, que eu vou fazer uso para explicar um pouco do que se trata a política do orçamento cidadão. Então, vou fazer uso das etapas que eu acho que é bem produtivo para a gente entender. Por que que eu faço isso? Essa gravação vai ficar disponibilizada na internet, então uma pessoa que tem acesso pela primeira vez com a política do orçamento cidadão pode ter essa consulta, ter esse primeiro contato. E no que pesa, nós temos pessoas que já são experienciadas no Orçamento Cidadão aqui, na audiência. Eventualmente, uma outra pessoa pode entrar e não ter esse conhecimento. Então, eu faço uso desse slide para isso. Então, o Orçamento Cidadão, a primeira coisa que vale dizer, que é uma política que tem um ciclo de 2 anos. Por mais que ela seja executada num único ano, obedecendo o princípio da anualidade do orçamento, ou seja, os gastos têm que ser realizados no ano civil, existe um planejamento anterior à execução. Então, por isso que nós falamos que é um ciclo de 2 anos. Então, o que acontece? Neste ano de 25, aconteceu o planejamento para a execução no ano de 26. E a primeira etapa, então, do planejamento ocorreu no mês de abril, encerrando em dia 11 de maio, onde a gente teve as audiências públicas, presenciais no território, então tivemos audiências em cada território, onde houve a discussão, deliberação, apresentação dos instrumentos, a manifestação dos munícipes fazendo uso da fala, e nesse período tivemos a recepção de propostas pelo site do Participe Mais. Só um adendo importante aqui, que também recebemos propostas presencialmente nas audiências públicas, por conta de avaliarmos que se trata de um quórum qualificado, pessoas preocupadas com o território, com uma noção maior dos problemas do território, poderiam oferecer propostas melhor qualificadas. Então, recebemos também presencialmente. Todavia, esse material foi imediatamente pela nossa equipe colocado no site do Participe Mais. Então, todas as propostas, sejam elas recepcionadas excepcionalmente nas audiências ou
diretamente, os cidadãos estão todos lá no Participe Mais. Tivemos algo em torno de 3.133 propostas esse ano. Mais para frente tem os slides da estatística descritiva, a gente vê com mais cuidado isso. Bom, uma vez recepcionadas as propostas, nós passamos à etapa da priorização das propostas, que é realizada pelos conselhos participativos municipais. Essas instituições, os conselhos participativos, eles são 32, um por território, um por subprefeitura. E eles não têm nenhuma conexão de hierarquia ou vínculo institucional com a administração pública. Eles são eleitos pela população e representam os interesses daquele território. Então, a participação a partir dessa representação providencia um filtro dessas 3.133 propostas e cada território apresenta 15 propostas priorizadas pelo CPM. Então, de um universo de 3.133 propostas, os CPMs fazem um filtro para 480 propostas, 15 propostas por 32 subprefeituras. Uma vez priorizadas, torna-se passível de análise pelos órgãos municipais para análise da viabilidade daquelas propostas. O cidadão que apresenta a sua proposta pode apresentá-la de uma maneira bem delimitada, bem organizada, com material robusto, ou então de forma genérica, ou uma manifestação de desejo, de interesse para alguma localidade, para algum problema situacional do território. Então, o órgão responsável por aquela área da proposta vai executar uma análise técnica dessa proposta para verificar a viabilidade de implementação. Essa viabilidade, além de técnica, ela também obedece a outros dois critérios, que é o critério jurídico e o critério orçamentário. Por que esses três? O critério orçamentário reside no fato de que o orçamento cidadão tem um recurso vinculado de 320 milhões de reais, e sendo 10 milhões para cada território. Nesse sentido, se uma proposta ultrapassa o teto dos 10 milhões de reais, ela passa a ser inviável de plano, porque ela não atende aos requisitos do processo do orçamento cidadão. Então, os órgãos técnicos da prefeitura realizam essa análise de viabilidade em todas essas dimensões, para verificar qual proposta está dentro do escopo do orçamento cidadão, é passível de execução tecnicamente e está dentro do orçamento. Uma vez realizada essa análise, nós passamos à etapa da interposição de recursos. Essa etapa que eu chamo a atenção, que ela é um ganho do diálogo que a burocracia estabeleceu com os movimentos sociais, com a sociedade civil. Foi uma sugestão que veio da sociedade civil e nós acolhemos e, de fato, funciona muito bem. O que acontece? Algumas vezes a proposta ela pode apresentar uma lacuna, ou ela pode ter uma informação parcial, ou ela pode ter um escopo muito genérico. E na apresentação do recurso é provável e torna-se possível, na verdade, que os órgãos municipais façam uma reanálise com informações adicionais e, eventualmente, convertam uma proposta que estava inviável em viável, fazendo um ajuste de escopo, ou tornando a proposta mais específica, ou, eventualmente, coletando informações de um local que não havia encontrado. Enfim, essa etapa tem sido proveitosa e conseguiu fazer a reversão de algumas viabilidades da etapa anterior. Então, depois da interposição, por óbvio, vem a revisão dos recursos, né, pelos órgãos municipais. E aqui, uma vez tendo encontrado as propostas que eram priorizadas e se tornavam viáveis, elas passam por votação popular. A votação popular aconteceu até 5 de setembro. Cada munícipe pôde dar 5 votos, propostas distintas, independente se é da subprefeitura onde reside, onde trabalha, poderia ser do município inteiro.
A questão é que cada munícipe tinha direito a 5 votos somente. E uma vez realizada essa votação, estamos aqui nas audiências públicas devolutivas, em que os órgãos municipais fazem comentários a respeito das análises que produziram. Aqui em 2026, a gente tem uma indicação da etapa de monitoramento. O que se trata? Aqui neste ano, como eu havia dito, vai acontecer a execução e implementação das propostas que foram assumidas na etapa de planejamento. E nós aqui em CEPLAN, nós estamos em contato com os órgãos executores para receber informações sobre o andamento dessas implementações. Esse monitoramento a gente faz a publicidade no Participe Mais para que a sociedade civil possa acompanhar a implementação desses compromissos. Certo, aqui um slide sobre a visão geral da estatística descritiva aqui do Orçamento Cidadão deste ano. Eu vou fazer uso desse slide para explicar alguns pontos adicionais. Então, aqui, a primeira coisa que eu peço atenção nós tivemos 182 propostas priorizadas, consideradas viáveis pelos órgãos e que foram eleitas. E aqui tem uma indicação de 185 compromissos. Do que se trata? A proposta, como eu havia dito, ela pode ser ampla, pode tocar diversas áreas, diversas solicitações. Nesse sentido, eventualmente, uma proposta pode gerar um compromisso ou mais de um compromisso, porque mais de um órgão pode manifestar-se a respeito dessa proposta. Um exemplo, o munícipe pede uma obra em uma praça, alguma coisa assim. Pode mobilizar tanto a subprefeitura quanto a Secretaria do Verde, cada qual assumir um compromisso diante daquela proposta. Então, o descasamento entre o número de compromissos e propostas se dá nesta razão. Eu aproveito para chamar a atenção a uma outra coisa. Serão os compromissos e não as propostas que obrigarão os órgãos municipais acerca da implementação. O compromisso é aquilo que o órgão filtrou como viável para a execução. Então, temos 185 compromissos que serão executados com recursos do orçamento cidadão. Aí aqui embaixo eu chamo a atenção a, a um outro elemento que é o recurso próprio, que se trata. Aqui tivemos 48 propostas priorizadas, consideradas viáveis, mas que não foram eleitas, percebam. Elas não são eleitas porque os órgãos municipais, ao analisarem essas propostas, reconheceram dentro do planejamento de cada pasta a possibilidade de execução com recursos próprios, ou seja, a proposta casava com alguma ação que a pasta já tinha plano de desenvolver ou já estava desenvolvendo. Nesse sentido, não precisaria fazer uso do recurso do orçamento cidadão. Então, tivemos 50 compromissos nessa situação, em que as pastas reconheceram para execução com recurso próprio. Então, tivemos um total aqui de 230 propostas, com 235 compromissos, tudo sendo monitorado em 2026. E aqui um outro adendo, o recurso remanescente. Do que se trata isso? Eu havia dito que temos um teto de 10 milhões de reais para garantir a execução de compromissos no território. Só que muitas vezes ocorre da apresentação de propostas não comprometer todo esse montante. Então, a, a população apresenta propostas que se tornam viáveis e são eleitas em montante inferior a 10 milhões, ou porque as intervenções são de valor menor, ou porque na soma das intervenções eleitas, atingiria um valor e para entrar uma nova proposta para ser eleita, ultrapassaria os 10 milhões. Então, por exemplo, a proposta 1, 2 e 3 somam 8 milhões e a proposta 4 é 5 milhões. Então, ela fica de fora como menos votada porque ela não consegue
integralizar os 10, ela excederia os 10. Então, nesse sentido, tem um recurso remanescente. Os números que tivemos aqui para o orçamento cidadão a ser executado ano que vem, quase 251 milhões foram já alocados com proposta e compromisso do orçamento cidadão. E tivemos recursos remanescentes na ordem de quase 70 milhões de reais. Aqui, o saldo remanescente por subprefeitura, a gente consegue visualizar isso um pouquinho melhor. Então, eu aponto aqui para a cidade de Tiradentes, Jaçanã-Tremembé, Santo Amaro e Moca. Essas quatro conseguiram utilizar os 10 milhões de reais no processo. As demais apresentam aqui recurso remanescente. Alguns com valores irrisórios, como R$ 375 reais aqui em Ermelino, mas outros com um montante maior, como aqui em Jabaquara, quase 9 milhões de reais. Em específico para Perus, o Orçamento Cidadão conseguiu aqui já preencher 9 milhões dos 10, sendo 1 milhão para recurso remanescente. Aqui uma estatística descritiva das propostas e votos que tivemos no processo. Então, eu falava que tivemos 3.133 propostas, tivemos também 37.591 votos, tivemos um crescimento de 500%, o ano anterior, pouco mais de 6 mil votos. Então, tivemos um crescimento robusto, a gente fica bem feliz com isso, mas ainda não atingimos a melhor marca, podemos dizer assim, do número de votos, e estamos no esforço de melhorar esses números aqui. Em específico aqui para Perus, tivemos 95 propostas e 260 votos. Aqui uma estatística específica das propostas, 80 propostas das 95 foram diretamente lá no Participe Mais, e na audiência pública do território tivemos 15 propostas. No território, as pessoas poderiam apresentar proposta coletivamente, ou seja, se reuniam, debatiam, apresentavam, subscrevendo uma proposta, ou individualmente. Foi o caso aqui individual de 3 e na coletiva de 12. Então, somando aqui, 95 propostas recebidas. Na audiência, tivemos 40 pessoas presentes e 14 registros aqui para fazer uso da fala. Aqui só uma observação, lembrando novamente que no Participe Mais, todas essas estatísticas que eu apresentei aqui estão lá colocadas. Além disso, propostas, resultados de priorização, análise de viabilidade, recursos, análise do recurso, valores, números e tudo mais. Estou quase acabando aqui. A gente trouxe esse slide com as 15 propostas que foram priorizadas pelo CPM. E aqui temos uma indicação em branco das propostas consideradas inviáveis ou que não foram eleitas. Em azul, as propostas viáveis que serão executadas com recurso do orçamento cidadão. E aqui, por último, temos uma proposta viável que será executada com recursos próprios. Eu não vou me aprofundar aqui porque os órgãos municipais vão fazer os comentários dessas propostas. Aqui, só a gente achou por bem fazer um alerta que apontando que o orçamento estimado para o ano que vem está na ordem de 130, pouco mais de 135 bilhões de reais. É um crescimento aí de 7,79% em relação a este ano. Todavia, diante da reforma tributária, essa tendência de crescimento a gente espera que diminua. Por mais que a reforma tributária, na minha opinião, tenha vindo numa boa hora, a realidade é que a cidade de São Paulo ela perde um pouco em relação aos demais entes federativos. Então, esse crescimento aqui a gente pode esperar uma diminuição nos demais anos aí. Aqui um slide sobre as despesas no orçamento do ano que vem por função, né? Então, só para a gente ter uma ideia, aqui quase 31 bilhões alocados em educação,
pouco mais de 25 aqui em saúde, quase 10 em transporte. Aqui em urbanismo, onde está a zeladoria, onde está a subprefeitura, temos quase 17 bilhões de reais. A habitação, assistência, segurança, saneamento e cultura. E, por fim, eu faço aqui a apresentação de um produto aqui da nossa secretaria, que é o Caderno do Orçamento. Vocês podem acessá-lo aqui ou na página da Secretaria da Fazenda, aqui nesse caminho, ou diretamente aqui no QR Code. E do que se trata? É um material produzido em linguagem simples que busca apresentar o orçamento da cidade de São Paulo e os conceitos a um público mais amplo. A gente reconhece que o orçamento está cheio de signos e é uma linguagem mais técnica e que dificulta o acesso amplo da população. Então, o caderno do orçamento em linguagem simples busca sanar, mesmo que parcialmente, esse problema. A versão 2026 não está pronta ainda, ela será entregue por volta do mês de março do ano que vem, muito porque o orçamento do ano que vem ainda está em votação lá na Câmara, né? A gente enviou, saiu aqui do Executivo dia 30 de setembro, e inclusive está tendo audiências lá, a gente saiu daqui do Executivo e passou, a bola foi passada lá para o Legislativo. Mas o fato é que a LOA ainda não está aprovada, só estará disponível para a produção desse caderno aqui lá para março do ano que vem. Certo, vou parar de compartilhar. Então, acho que a gente pode seguir. É, eu vou passar para a etapa das análises. Só um segundo, pessoal. A gente preparou aqui um Power BI que vai ajudar nisso e fizemos uma, uma ordem de fala. Eu vou passar agora aqui. Então, acho que a gente pode começar pela Secretaria de Saúde. Representante da Secretaria de Saúde. Olá, boa noite. Ô, Leonardo, tudo bom? Tudo bem, e você? Bom, a gente te colocou em destaque aqui. Eu vou compartilhar a tela para ajudar aí nessa fala. E aí a palavra é sua, meu amigo. Tá, eu Pronto. tô com eu tô com o Beraldo, Fernando Beraldo, que é da minha equipe aqui também, tá? Como eu assumi a gestão da supervisão tem pouco mais de um mês e o Beraldo ele já vem acompanhando, então ele está aqui comigo, tá? Para Tá jóia, tá acompanhar. jóia. Tá? Fique à vontade, podem ficar tranquilos, podem falar os dois, não tem nenhum problema não. Então, uma das nossas propostas, né, era de construir o hospital em maternidade na região de Perus, em Anguera, né? Ela foi como inviável, né? E o parecer dessa proposta e que eu estou no celular tem que aumentar aqui, né? Ela é inviável porque há necessidade de um terreno, né, disponível para SMS. Então a gente não tem terreno disponível nesse momento para fazer a construção desse hospital, tá? Então por isso ela tornou-se inviável. Você pode avançar? Claro. Pronto. Criar o Centro de Acolhimento de Animais Domésticos, então ela também é inviável, né? Ela é bem intencionada, mas ela não é viável porque, né, a remoção e cuidados dos animais em situação de rua cabe ao DVZ Covisa, né? Então, quem faz esse manejamento é o DVZ Covisa. Então, animal abandonado em situação de abandono na rua, não em situação de maus tratos, tá? É DVZ Covisa que recolhe esse animal e hoje a gente não tem mais aquele serviço de carrocinha, né, que pegava o animal, levava. Então ele é recolhido, levado para lá para o DVZ
onde é colocado para adoção, tá? Então, por isso que isso foge da nossa alçada e isso cabe à Covisa, ao DVZ. Pode avançar, por favor. A outra proposta é desintegrar a AMA, o BS Parque Anhanguera e Perus e construir a UPA 3, né? Ela também se tornou-se inviável, pois precisamos de um terreno, né? Ademais, a entrega pretendida necessita de tempo para execução, né? O que vai extrapolar, né, o nosso tempo de execução orçamentária, né? Então, por isso que ela se tornou-se inviável. Próximo. A construção de hospital veterinário público na região do sítio Botuquara também é inviável, né? Por quê? Porque nesse momento os hospitais veterinários públicos já passaram por expansão e atualmente constam com 4 unidades. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde planeja inaugurar a 5ª unidade, né, veterinária em 2025, baseado em estudos técnicos para melhor atender a demanda na região do extremo leste. Por isso que a gente acabou não sendo contemplado, tá? Próximo. Bom, o que foi contemplado para a gente, tá? Foi viável, então, é a ampliação da nossa UBS Perus, tá? É uma proposta viável do ponto de vista técnico e orçamentário. Então, teremos aí uma verba de 1.500.000 para poder fazer a reforma dessa UBS, que a gente sabe que precisa, né? A gente precisa ampliar, precisa adequar essa UBS às necessidades dos nossos munícipes. Então, essa proposta foi a proposta que tornou-se viável junto à secretaria, né? Tem mais alguma, Vinícius? Tem uma mais. última aqui, 3317. A implantação do CER, né? O nosso centro de reabilitação do distrito Anhanguera, então também inviável, por já temos o CER Perus, que cobre todo o território de Perus, Anhanguera. Então, o nosso CER de Perus, ele já é responsável também pelo território da Anhanguera. Então, essas foram as nossas propostas. Não sei se o Beraldo quer fazer algum comentário. Se não, era essa a minha fala. Tá joia. Acho que o Beraldo vai falar. Não, só complementar, né? Da AMA aí, também teve opções de escolher um imóvel, mas também não achamos nada para separar o AMA do Parque Anhanguera. A UBS, o conselho até ajudou a procurar alguma casa adequada que possa comportar a UBS, mas não conseguimos, não finalizamos nenhuma das residências que a gente encontrou, não foi viável nenhuma delas. Tá joia. Agradeço, amigos. Vou dar sequência aqui, então. Deixa eu ver aqui na minha anotação quem é o próximo. Representante da subprefeitura de Perus. Que é o Nicolas que fala pela subprefeitura. Quem? Paulo, talvez. Acho que eles devem estar com alguma questão. Se vocês estiverem com algum problema no chat, no áudio, eu peço que manifestem aqui no chat. Paulo ou Luciano. Ah, certo. O Paulo está nos ouvindo? Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar sequência, depois a gente retorna com a sub, então. E no meu controle, SMDET, eu acredito que seja... Sou eu, Vinícius. Tudo bem? Boa noite. Estela aqui. Oi, Estela, boa noite. Boa Bem-vinda. noite, gente. A palavra é sua. Sou chefe de equipe da Coordenadoria de Desenvolvimento Econômico, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Referente à nossa secretaria aqui, tivemos 2 propostas, a 988 e a 3314, né? As 2 atreladas à minha coordenadoria, mais especificamente. A 988, ela
ela é uma proposta de instalação de um galpão para uma cooperativa que está localizada no terreno da subprefeitura, né, na competência. Inclusive, a cooperativa que estava ali, a proposta, né, uma cooperativa que participou do programa SP Coopera como incubada, recebendo apoio técnico. E a nossa secretaria deu inviável porque dentro do programa SP Coopera a gente não implanta um galpão, né? A gente dá fomento, então a gente abre um edital de chamamento público, nesse edital a cooperativa é credenciada, é realizado um termo de fomento e ali ela recebe recursos para pagamento de aluguel, ela recebe recursos para pagamento de água, EPI e afins, além de receber o resíduo das concessionárias para fazer a triagem, né? Então a gente está na guarda aí de soltar um edital próximo, né? A gente não tem uma data ainda, mas tem essa previsão. E aí nisso também a gente dá suporte para, no caso, quem quiser um galpão, né? A gente entra em contato com a prefeitura, com as cooperativas para ver lugares que elas podem ocupar, né? Aí a gente participa dessa sessão de espaço, de uso aí que a gente avalia o mérito social referente a essas cooperativas, né? E aí a gente ressalta que o programa SP Coopera está com algumas cooperativas habilitadas dentro do município, no hoje é 29 cooperativas que têm termo de fomento, e elas recebem esses recursos para prestar apoio e ajudar a fomentar o negócio mesmo no modelo, né, de cooperativismo. Aí passando para a próxima proposta aqui, ela foi de criar um espaço, né, para apoio de empreendedorismo aí na região também, mas deu inviável, porque na região a gente já tem, né, o TEIA Perus, a gente tem também dentro da subprefeitura, tem um espaço do CAT, tem outros espaços ali também, né, que a gente atua com a nossa vinculada, que é a DESAMPA. Ela faz esse atendimento de mês, elas fazem informações, né, com a fábrica de negócios e outras competências também que elas ali prestam para dar suporte para esses empreendedores. A gente sempre ressalta que a gente recebe qualquer tipo de empreendedor, né? Então aqui a proposta era mais focada em empreendedores imigrantes, então a gente ressalta mais uma vez que realmente é aberto para todos os empreendedores, independente se é brasileiro ou se não é. Acho que é isso aqui minha contribuição hoje, gente. Tá joia, Estela. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui na sequência. Representante da educação. é, Acho que é o Robson, né? Oi, sou eu. Boa Oi, noite. Oi, Robson, boa noite. A gente vai te colocar em destaque. Pronto, tá em destaque. A palavra é sua, amigo. Beleza, obrigado. Meu nome é Robson, eu estou representando a Coordenadoria de Obras da Secretaria de Educação, tá? E vou falar sobre a proposta 369, que é criar a Escola Municipal de Educação Infantil no Residencial Sol Nascente. A proposta ela foi analisada pelos engenheiros lá da nossa coordenadoria e foi considerada como inviável tecnicamente, mas principalmente por conta do valor tá envolvido. A gente estima que uma construção de uma EMEI gira em torno de 50 milhões de reais. E isso sem considerar se eu preciso desapropriar um terreno, entendeu? Para poder construir. Então, por questão de valor e por questão de extrapolar muito o prazo de execução, a gente considera inviável. Mas cabe eu ressaltar que a gente precisa, antes de construir alguma unidade escolar, né, fazer o estudo de demanda lá na região, depois fazer todos os estudos técnicos de viabilidade econômica, orçamentária, e aí a gente faz a programação para poder atender, tá? Então a educação está dizendo que é inviável hoje, mas não que é inviável para sempre. Nós vamos estudar isso com bastante carinho e quem sabe a gente atende isso oportunamente, tá? Essa é a minha fala. Tá joia. Obrigado, Robson. É, Pode passar agora a segurança urbana. Eu acho que é a Nancy. Estou enganado? Oi, tá me ouvindo? Boa noite. Oi, Nancy. Estamos sim. Só um segundo que a gente vai te cor em destaque. Pronto. Agora a palavra é sua.
Boa noite a todos. Então, aqui pela secretaria, essa proposta, né, a 233, foi dividida com a gente, com o pessoal do transporte também, né? Mobilidade e transporte. E aqui com a gente foi considerado viável de forma parcial, porque ali na região a gente já faz o policiamento, né, as rondas escolares, né, a ronda com a GCM, e o compromisso que a gente tem é de intensificar, então, ainda mais essas rondas ali no perímetro dos colégios, né, então não vai demandar recurso, é recurso próprio, que é uma própria ação da secretaria, né, então não vai ter esse custo, e o compromisso da secretaria é intensificar ainda mais as rondas ali nos locais. Tá joia. É, obrigado, Nancy. Então, acho que eu já Eu que vou agradeço. passar aqui a nosso colega da SMT, que pode comentar a mesma proposta. A Cristiane, é isso? Boa noite, isso. Sou representante nessa reunião pela CET, né? Ah, No, joia. no caso específico aí dessa proposta, né? A gente tem ações de sinalização que a gente pode estar melhorando as condições de segurança. Então, vamos estudar caso a caso, né? A intenção é essa, cada local ele requer um estudo específico e gostaria que formalizasse as 6 individualmente de cada caso, né? Se é necessário fazer algum tratamento de sinalização no local, tá? Para melhorar as condições de segurança. E o que seriam essas medidas de engenharia? Área para embarque e desembarque de veículos escolares, sinalização de advertência, né, indicando que ali existe uma travessia de escolares, possivelmente implantações ou manutenções de faixas de pedestre, e, se for o caso, o dispositivo redutor de velocidade, que são as lombadas, mas isso é caso a caso, tá? Então, eu gostaria que formalizasse as 6 individualmente, para que a gente pudesse analisar caso a caso as medidas de engenharia que possam estar melhorando as condições de segurança junto às áreas escolares. É isso. Tá joia, Cristiane, obrigado. Pois não. Acho que eu vou voltar então com os nossos amigos de Perus, representante de Perus. Paulo, já nos ouve? Parece que não. Acho que o Jonathan. Não. Deixa eu ver aqui. Não falar o nome errado. Só um segundo, pessoal. É o Nicolas. Nicolas, você sabe se o Paulo está com algum problema na conexão? Ele está aí perto de você? Paulo, se você nos ouve, também pode fazer uso do chat. Está com dificuldade na conexão? Certo. Então, nós temos aqui também a Secretaria de Cultura para falar. Então, eu vou passar a Secretaria de Cultura e depois eu retorno. E fazemos uma nova tentativa. Então, Fernanda está com a gente? Oi, Vinícius, boa noite. Oi, boa noite, Fernanda. Bem-vinda. Vou Obrigada. colocar aqui as propostas. Pronto, a palavra é sua. Tá bom. Bom, primeiro, boa noite a todos. Eu sou a Fernanda, sou assessora técnica na SMC. Vou apresentar as análises das propostas que foram para a Secretaria Municipal de Cultura. Bom, então a primeira, que é a proposta 2955, Festival Circuito Perus Anhanguera,
Ela tem como objetivo estruturar e realizar o Festival Circuito Perus Anhanguera, promovendo eventos organizados por coletivos culturais, artísticos e sociais dos territórios de Perus e Anhanguera. Hoje esses eventos eles são realizados de forma independente, como na Praça Inácia Dias, em Perus, e na Praça Mini Hemp, no Morro Doce, mas estão enfrentando dificuldades estruturais, especialmente em relação à infraestrutura de palco, som, iluminação, banheiros químicos, segurança e limpeza. A SMC, desculpa, Secretaria de Cultura, considerou a proposta parcialmente viável. A proposta é a de realização de festival com a execução de 2 eventos, um em Perus e outro no Morro Doce, adequados à disponibilidade orçamentária, né? Essa foi uma proposta, se eu não me engano, ela foi viável com recursos do Orçamento Cidadão. A ideia é apoiar a estruturação desses eventos por meio dos recursos do Orçamento Cidadão para garantir a infraestrutura básica e o suporte institucional necessário. Foi pedido 2 milhões para cobrir esse custo de produção, logística e infraestrutura. Agora a proposta 2957, de estruturação de espaço cultural no Morro Doce, ela parte da constatação de que o Distrito Anhanguera não conta com equipamento público de cultura. Então, o proponente ele solicita apoio para a manutenção de um espaço cultural independente, o Espaço Cultural Morro Doce, que atende cerca de 300 pessoas por mês e abriga coletivos culturais locais. A SMC considerou essa proposta inviável, tanto do ponto de vista jurídico quanto orçamentário e técnico também. Isso porque a proposta prevê a destinação direta de recursos ao imóvel vinculado a uma única entidade, sem a previsão de um chamamento público ou outro instrumento legal que assegure a isonomia, né, entre os possíveis interessados. Então, conforme os próprios princípios da administração pública, os recursos dessa natureza eles só podem ser aplicados por meio de mecanismos legais, como chamamento público para parcerias com as organizações da sociedade civil, conforme o marco regulatório das OSCs, ou por emendas parlamentares impositivas. Então, mesmo que, né, a proposta seja super importante para a região, ela não reúne as condições legais para a execução direta da Secretaria Municipal de Cultura. E agora a última proposta, a 3.313, que é sobre o fortalecimento da Coordenadoria de Cultura da Subprefeitura, ela tem como objetivo apoiar os coletivos locais na realização de eventos e ações culturais, né? Essa análise apontou que essa proposta ela não se enquadra nas competências da Secretaria Municipal de Cultura, pois ela trata de melhoria de infraestrutura e de estrutura administrativa pertencente à esfera da subprefeitura. Portanto, né, sob responsabilidade da Secretaria das Subprefeituras. Então, a nossa recomendação, né, foi de encaminhar a Secretaria das Subprefeituras, que era um órgão competente para tratar dessa infraestrutura e das intervenções de espaço sobre gestão das administrações regionais. Claro que se a coordenadoria pedir apoio da Secretaria Municipal de Cultura para a realização de eventos, estamos totalmente abertos para essa conversa. É isso. Tá joia, Fernanda. Muito obrigado. Agora nos resta a Subperus aqui ainda para manifestação. Vou fazer mais uma tentativa aqui. Senhor Paulo. Ele levantou a mão aqui, deixa eu ver se... Tá me ouvindo? Ah, alto e claro agora. Que bom. A gente não aprende. Às vezes não funciona. Acontece.
a respeito da proposta anterior sobre a secretaria, da proposta que foi discutida anterior, a gente fazendo uma revisão sobre esse assunto, né? E a gente vai tentar, com a conversa com a subprefeita, de viabilizar essa proposta, né? Até porque o custo maior aí que a gente entende que teríamos que discutir com a coordenadoria de cultura aí com a secretaria é a questão da gente disponibilizar o espaço e organizar essa questão do espaço, né, da parte física, né? E os eventos geralmente sempre ficam por conta das secretarias. Então a gente vai tentar, né, viabilizar essa proposta aí quanto o fortalecimento aí da estrutura da subprefeitura junto com a Secretaria Municipal de Cultura. Não sei se foi claro aí, se dela. Sim. Você tem uma ordem ou você gostaria que eu fosse nessa ordem que está aqui na tela? Não, pode ser nessa ordem mesmo. Tá bom. Então eu vou colocar aqui. Pode dar sequência. A questão da viabilidade do hospital aí, na região aí da subprefeitura, porque a gente entende que isso compete à Secretaria da Saúde, né? A subprefeitura não tem como orçar ou até trabalhar no nosso orçamento nesse sentido. A gente entende que isso daí é um problema ligado diretamente à Secretaria da Saúde. Essa daí seria na mesma linha, né, da Secretaria de Saúde, contando com apoio aí, com a resolução aí, a decisão da Secretaria de Educação. Desculpa te interromper, Paulo, mas eu acredito, a gente tem uma lista grande aqui. Acho que isso vai se repetir algumas vezes, né? É uma Exatamente. declinação de competência para outra secretaria. Então, Secretaria. nestes casos, se você quiser ir rápido, eu passo, tudo bem? Tá, pode. Bom, eu não sei se tem, qual seria aí a que está, deixa eu dar uma olhada aqui na minha relação, aqui da viabilidade, né? Acho que seria mais interessante a gente facilitar aí a vida de todo mundo, né? Deixa eu ver Não, aqui. não, sim, é que eu quis dizer, na verdade, desculpe a imprecisão, é que em algumas destas, as secretarias já se manifestaram fazendo a análise, né? Não Sim. são todas, mas em algumas dessas a gente já tem manifestação de outra secretaria. E aqui só a subprefeitura de Perus, ela está declinando em favor da outra secretaria que já fez a análise. Nestes casos, eu acho que a gente pode passar, mas não são todos. Tá. A 988, né? É exatamente isso. A viabilidade da gente conseguir operar e operacionalizar e conseguir esse recurso, a subprefeitura foge da nossa capacidade, né? Então, também a gente se torna inviável. A questão aí dessa praça, a gente já, como já mencionado aí, para viabilidade com recurso do orçamento cidadão, né? A gente já está trabalhando nesse sentido aí com o pessoal. Também com recurso próprio, né, que a gente vai destinar e vai trabalhar no sentido de atender essa demanda. Também, né, com apoio aí da Secretaria da Cultura, né, e com recursos também. A questão da viabilidade também, né, a gente acho que é a questão aí de autonomia, né, a gente acha que a autonomia disso daí é da Secretaria de Cultura. A questão
plano do bairro, né, do sítio Botuquara, fase 2, também a gente está trabalhando no sentido aí de utilizar o recurso do orçamento cidadão. Também a respeito da inviabilidade pela Essa aí eu acho resposta. que. Desculpa, essa aí eu acho que você comentou no começo, né? Eu vou passar aqui. Foi. Essa questão aí da comunidade imigrante, né, a gente percebe que há uma comunidade assim, já indo, né, para essa região da subprefeitura, né? A gente tem um número até significativo, né, dessa comunidade. Mas a questão aí do recurso é justamente, como mencionado no parecer técnico, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Apesar que, né, existe a questão lá do Descomplica, né, que existe um atendimento lá isso de modo geral, né, através do CATS, sobre questão de desenvolvimento e oferecimento de vaga de emprego. Isso daí a gente também está destinando recurso do Orçamento Cidadão para ampliação da UBS Perus. Aqui, só a pessoa fazer um adendo que aqui está o compromisso de saúde, tá? Sim, O parecer, tá. Isso, desculpa. imagina, o parecer da subprefeitura é pela responsabilidade da Secretaria de Saúde. Então, ficou um pouco confuso aqui, eu só esclarecendo. E por fim, também a última aqui, manifestando a Secretaria da Saúde. Não sei se tem algum comentário geral sobre as propostas ou quiser pontuar alguma em particular, senão posso... A questão ainda mais na área da saúde, o que a gente, né, tenta trabalhar justamente na questão da implantação de hospital é destinação de alguma área que esteja sobre a responsabilidade da subprefeitura, nós já fizemos isso, de destinar essas áreas para a implantação aí de UBS, até a questão aí do hospital, né? É o que a gente sempre pode, ou em escolas, na implantação aí de escolas, né? De estar cedendo as áreas para que as secretarias de cultura, saúde, aí possa viabilizar aí a construção. Então, é o que a gente demonstra sempre aí para o pessoal da saúde, principalmente quando existe alguma intenção de construir algum aparelho, né, algum aparelho público, um OBS, uma UPA, né, qualquer que seja, a gente sempre atende aí né, as áreas, disponibiliza as áreas que a gente tem à nossa disposição. Tá joia. Obrigado, Paulo. De nada. Vou parar de compartilhar aqui. Eu acho que a gente pode, a sequência é a parte da fala dos munícipes. Estou vendo aqui. Temos 4 mãos levantadas, é isso? Deixa eu achar aqui. O Joaniro, a senhora Taline, o senhor Marcelo, é isso? E a senhora Cida. Então, a gente vai fazer assim, a gente vai nessa ordem. Acho que não precisamos de relógio, somos poucos aqui querendo fazer manifestação oral. Então, eu vou liberar o microfone de vocês, na verdade, pedir para a Marília, meu suporte, liberar o microfone de vocês, e aí a gente começa a essa etapa de manifestação. Joaniro, a gente começa por você. Eu posso falar com o microfone fechado, que eu estou em trânsito? Tranquilo, a palavra é sua, meu amigo. Então, eu vou... 10 milhões, que é bom e é ruim, foco no local errado, mudanças devolutivas, criar outra etapa, e o inviável é melhor que o viável. Então, começar pelos 10 milhões. Nós tivemos aí 6 milhões, 6 milhões, 10 milhões e 10 milhões.
O bom dos 10 milhões é que a gente pode fazer as coisas acontecer e tal. Hoje o CPM é o foco, todo mundo é menino dos olhos, todo mundo quer o CPM. O ruim é que ele polarizou. Então, teve pessoas que foram candidatas ao CPM por causa dos 10 milhões. Tem pessoas que acreditam que vai fazer uma proposta, vai por lá e a sua empresa vai executar essa proposta. Então, seria isso aí. O foco no local errado. Então, eu vejo que hoje o foco está muito no orçamento cidadão, nas audiências devolutivas, e o nome já está falando, é uma devolutiva, não é para debater, não é para fazer mudança. Até porque, se fosse fazer as mudanças, nós não teríamos mais o CPM, estaríamos já no Conselho de Representante. Então, a gente sabe que as mudanças é do Executivo e do Legislativo, e é lá que pode acontecer. O inviável é melhor que o viável. Por que eu falo isso? Porque teve uma gestão nossa aí, que eu estava coordenador, e tivemos uma proposta inviável do SECO ser construído dentro do Parque Anguera. Fizemos o recurso, modéstia à parte, um recurso muito bem montado, ouvimos todas as partes envolvidas, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria da Saúde e o próprio SECO, e ainda assim ela voltou inviável. Mas aí a gente teve esse dinheiro, que é a verba remanescente, e hoje está acontecendo, o SECO vai ser construído dentro do Parque Anguera. E por último, criar outra etapa. Eu vejo que tem muitas pessoas perdidas, conselheiros, autoridades, munícipes, não está sabendo o que está acontecendo, e isso não é bom. Então, eu penso que, por exemplo, a nossa eu tenho uma parceria, tenho as portas abertas lá com ela, então a gente consegue executar e fazer muitas coisas. Mas o pessoal está perdido. Eu vejo conselheiros cobrando o dinheiro, onde está o dinheiro da saúde para a subprefeita. O dinheiro da saúde está na saúde. Chegou um momento de cobrar a mulher do SECO, ô fulana, o dinheiro está na sua conta, é um absurdo. Então, eu penso que se criasse outra etapa, uma etapa de seguir o dinheiro, onde está o dinheiro? A partir do dia 1º de janeiro, está na conta da Secretaria da Fazenda, no dia 5 foi para a cultura, foi para a saúde, foi para o esporte, e ter essa etapa para que os conselheiros pudessem acompanhar esse dinheiro para ninguém ficar perdido. Então, essa seria a minha contribuição. Eu vejo que nesses 6 anos de CPM, tem muitas coisas erradas acontecendo e vai corrigindo essas coisas erradas. Muitas foram corrigidas e uma que não consegue se corrigir é essa por causa do dinheiro, e a outra é que o CPM tem total autonomia, é o dono de si, somos os caras, somos nós que mandamos, os caras e as mulheres. E ainda assim, alguns conselheiros ficam cobrando da Casa Civil, coisa que não compete à Casa Civil, porque a Casa Civil não tem nem competência para fazer o que um CPM faz. Seria isso minha colocação. Joia, Janiro, agradecemos a participação. Agora, nossa colega Taline. Vou colocá-la aqui em destaque. E Taline, a gente não está te escutando. Não. Agora, seu microfone está habilitado. Tenta falar alguma coisa? Não, mas o áudio não está vindo. Talvez o microfone físico do computador, não sei. Tá, joia. Eu vou passar então e aí a gente retorna, Taline. Obrigado. Então, na sequência, a senhora Cida. Não sei se você me escuta. Boa noite. Pronto. Boa noite. A palavra é sua. Eu não consigo abrir a câmera, que eu estou no hospital, mas vou deixar minha contribuição. Sou conselheira do Distrito Perus em Anguera. Sobre a proposta da cultura, que deu parcialmente viável, a número 2955, foi mencionado na proposta a realização do Festival Perus em Anguera, que tem também como objetivo que os coletivos culturais que atuam nos territórios, né, tanto do Morro Doce quanto de Perus, tenham
nesse festival, a parte de fortalecer o encontro comunitário, trazendo a circulação do público, né, e também garantindo a identidade já de eventos que acontecem dentro dos territórios, de movimentos culturais e de forma independente, né, de projetos que acontecem dentro do bairro. E não foi mencionado pela Secretaria de Cultura a menção de contratação desses coletivos, pensando que são trabalhadores da cultura que já fazem isso de forma independente e que, com a verba do Orçamento Cidadão, garante, né, que essa parte independente seja também reconhecida pelos coletivos como contratações diretamente da Secretaria de Cultura. Então, é importante trazer dentro da audiência que a proposta fala da estruturação, que é importante, porque acontecendo esses eventos não tem essa parte estrutural, mas também é importante ressaltar e deixar bem esclarecido que a proposta também tem esse viés. Quando a gente menciona a importância de ser organizado pelos coletivos culturais, é principalmente pensando que essas pessoas, esses trabalhadores da cultura, eles merecem e devem serem remunerados pelos seus trabalhos. Joia. Obrigado, Cida. Deixa eu passar aqui. Senhor Marcelo. Ah, sim, senhor Marcelo Siqueira. Já é amigo nosso aqui de longa data, conhecido. Boa noite, senhor Marcelo. A palavra é sua. Boa noite, Vinícius. Me ouve bem? Sim, alto e claro. Bacana. Boa noite a todos, todas aqui da audiência de Perus. Boa noite, subprefeita Luciana. Eu quero falar, Vinícius, para todos, que o nosso orçamento cidadão ele começou em março, né? Começa em março com as primeiras audiências, depois passa aí por um processo de escolha através dos CPMs, das 15 propostas, vai para um processo de viabilidade, né, que aí os técnicos fazem a viabilidade, tem um contra-recurso, se tiver, e depois vai para a votação. Uma coisa, depois da votação, que é escolhida as 5 propostas por região, colocadas as propostas na PELOA, né, que é o projeto de lei orçamentário que o prefeito manda todo dia 30 de setembro para a Câmara Municipal. E a gente está percebendo, Vinícius, que as propostas elas não estão sendo reativadas nas audiências públicas na Câmara Municipal. Eu acho que é muito importante aqui o Conselho de Perus e também a população e a sociedade civil, ela se ater que o orçamento ele não termina com a votação do orçamento cidadão. Ela só vai terminar quando a Câmara Municipal fizer a votação final, né? Amanhã nós vamos ter uma audiência muito importante aí, eu vi a Marília, inclusive, que está aí também dos bastidores aí, que foi da Smarts. Então vai ter uma audiência muito importante amanhã sobre assistência social, questão do idoso, questão do imigrante, várias outras questões ligadas à parte social. E aí eu estou vendo que nos outros anos que eu participei, inclusive das audiências públicas na Câmara Municipal, que as pessoas que foram lá, os agrupamentos que foram lá, conseguiram seus milhões dentro do próprio orçamento. Então, gente, eu faço um apelo, isso é um primeiro ato da minha fala, um apelo que todo mundo participe das audiências públicas na Câmara Municipal, porque eu estou vendo lá vários setores conseguirem mais coisas para suas regiões. Inclusive, dia 5 agora, né, nós vamos ter uma audiência na Câmara Municipal às 10 horas da manhã, muito importante, que é sobre subprefeituras. Nós vimos agora, no orçamento que a Prefeitura mandou para a Câmara Municipal, que as subprefeituras foram muito subestimadas, ou seja, o valor das subprefeituras ficou muito aquém do que pode ser feito, tá? E nós do CPM Lideranças, eu faço parte desse agrupamento, tá?
E nós fizemos o quê? Nós fizemos aí um pedido para o relator que volte os 6 milhões que eram definidos pelos conselhos participativos municipais desde 2023, tá? E esse ano foi cortado pelo prefeito municipal, que a gente ainda não sabe o porquê. Inclusive, nós pedimos para os vereadores fazer uma investigação, porque tem que o prefeito municipal manter aquilo que ele fez como promessa de campanha, tá? Então, eu vejo que a gente tem muita coisa ainda a rever dentro do orçamento. Então, eu peço para todo mundo, no dia 5, estar lá, e amanhã também, quem puder estar lá, eu vou estar lá também, porque eu tenho temas a estar contribuindo nessas outras falas que eu falei anteriormente, mas o dia 5 é um dia muito importante para a gente buscar mais verbas para as subprefeituras. As subprefeituras, elas foram muito deixadas de lado, tá? Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa situação acontecendo. Se eu tiver, talvez, outra oportunidade, Vinícius, eu estou à disposição para falar mais algum outro tema aqui. Obrigado. Joia, Marcelo, agradeço. Acho que agora a Thaline tá com o áudio ok? Peraí, eu perdi ela aqui. Marília, você consegue achá-la aí no chat? Colocar em destaque? Acho que ela caiu, na verdade, hein? Ah, não, tá aqui. Oi, Thaline. Mas acho que o áudio ainda não veio. Não tô te ouvindo. Caso você... peraí que seu microfone fechou agora. Tenta abrir novamente. Talvez seja isso. Aqui o ícone do microfone. Agora o microfone está aberto. Tenta falar alguma coisa? Não. Só a imagem. Aline, eu vou sugerir o seguinte. Talvez você queira fazer dessa maneira. Você pode fazer o registro no chat, eu leio aqui. Não sei se a manifestação é muito longa ou não. Tá, ela vai tentar aqui pelo celular, a gente aguarda. Eu vou fazer o seguinte, enquanto a Thaline está entrando pelo celular, eu vou endereçar algumas das manifestações que cabem aqui a CEPLAN. E se ela entrar a tempo, aí eu passo a palavra a ela, ou então a gente passa para a nossa colega da cultura. Bom, o senhor Marcelo e o senhor Joanir, eles pontuaram algumas coisas, que eu acho que vale até eu comentar coisas que eu não falei na minha exposição. A primeira coisa é que o processo do orçamento cidadão, ele é uma política que está em processo incremental, né? Muito lembrou o seu Joaniro a respeito das melhoras que vem acontecendo, os ajustes, em especial com contribuição da sociedade civil. A gente reconhece que algumas dificuldades ainda existem no processo, que melhoramentos em diversos espaços aí, diversas etapas precisam ser trabalhados, e a gente está super aberto a sugestões. Quanto à manifestação sobre criar mais uma etapa, uma preocupação, né, em saber aonde o recurso está. Do ano passado para este ano, nós colocamos uma marcação no recurso. O recurso do orçamento cidadão agora, ele tem na sua dotação orçamentária, que é um númerozinho que o recurso ganha no orçamento, ele é mais fácil ser identificado porque tem um número do 9005. Pelo que a gente notou, não está sendo suficiente, né? São diversas propostas, recursos remanescentes, e
as pastas empenham, liquidam, executam o valor e cria uma certa dificuldade em rastrear isso. Nós aqui internamente reconhecemos esse problema e estamos esforçando para pensar em soluções a respeito. Mas, inclusive, sugestões da sociedade civil que estão sendo consideradas aqui internamente é a adoção de um número SEI para cada compromisso. Isso tudo está sendo recolhido e trabalhado aqui internamente e submetido ao agente político para decisão. O que mais? Deixa eu ver aqui. Comentou a respeito dos 6 milhões, o senhor Joaniro, o senhor Marcelo. A gente só lembra que esses 6 milhões, eles não faziam parte do orçamento cidadão, né? Era um recurso que o prefeito concedia discricionariamente ao território. Anteriormente, o orçamento cidadão ele funcionava a partir dos compromissos que as pastas assumiam, então não tinha um recurso carimbado no orçamento cidadão, coisa que já mudou, né? Agora nós temos esses 10 milhões por território. Só esses dois pequenos adendos. Deixa eu ver se o senhor Marcelo depois quer se manifestar também. A Thaline já voltou. Aqui, deixa eu permitir o microfone dela. Agora foi? Agora tá ótimo. Que bom, obrigada. Sucesso. Obrigada aí pela oportunidade. Imagina, a palavra é sua. Primeiro eu queria agradecer a presença de todo mundo e trazer nessa relevância da gente conseguir ter uma clareza sobre as inviabilidades, né, durante esse processo. Queria trazer algumas proposições, que eu acho que é importante também a gente ter um olhar mais propositivo, né, porque é uma coisa que está em curso e que todo mundo está aprendendo junto. Então, eu senti, assim, na época das propostas, eu estava como coordenadora, eu senti que a gente teve pouco tempo de discussão, a gente se dedicou muito ao saldo remanescente do ano passado, discutindo de uma forma muito qualificada essas propostas que poderiam ser alocadas, né, no orçamento que veio do ano passado, que ia ser empregado esse ano, mas que eram das decisões do ano passado. E aí, quando chegou a fase do orçamento cidadão para 2026, a gente não teve tanta qualidade, assim, e eu acho que isso é um fator importante para a gente olhar, porque os conselheiros precisam ser mais instrumentalizados em relação também a políticas públicas, né? Porque a gente não tem essa clareza de como as propostas, como os projetos são feitos, né? Eu acho que isso são coisas muito específicas e técnicas que eu acho que geram muitas dificuldades durante esse processo, e os munícipes, os conselheiros têm uma ideia do produto final. Eu quero que seja construído uma UBS, eu quero que seja construído um hospital. Mas antes de ter esse produto que envolve muito recurso, muita articulação, muito tudo, existe fases desse processo, né? E eu acho que seria importante a gente olhar para essas propostas que foram inviáveis e entender se a gente coloca elas em fases. O que é viável? É um estudo de viabilidade? É um projeto básico que garante, que já aumenta ali a prioridade, né? Porque normalmente quando a prefeitura já tem acesso a um projeto básico, é mais fácil dela ser implementada. Inclusive, essa é uma estratégia que a organização da sociedade civil faz nos processos de advocacy, que é fazer a doação de projetos básicos, né? Então, eu acho que seria importante, assim, vocês olharem para essas propostas que foram inviáveis e conseguirem instrumentalizar a gente sobre os porquês e o que é mais assertivo, o que é mais estratégico, para que a gente não tenha esse retrabalho, essa frustração, que também nos demandam muito, né? Que também gera um lugar difícil da gente com a população.
né? Porque a gente também tem que dar essas devolutivas para os munícipes que nos colocaram e que a gente está representando. Então, eu acho que a gente precisa qualificar esse processo. Assim, eu achei que, de uma forma mais geral, eu prefiro que o orçamento esteja no orçamento, os 10 milhões, né, esteja no orçamento do cidadão e não seja 6 milhões direcionado para a subprefeitura, igual era anteriormente, porque isso tira um caráter de monitoramento do recurso, né? Tira muitas questões institucionais que são importantes quando a gente está falando de orçamento municipal, e eu acho que a plataforma ela está bem acessível, né? O processo tá melhor do que anteriormente, mas a gente precisa qualificar algumas coisas para que a gente tenha mais êxito, assim. E o último ponto que eu gostaria de trazer sobre os projetos que estão sendo implementados, a gente precisa criar um fluxograma de devolutivo e acompanhamento, né? Eu sei que isso é novo também para a subprefeitura e eu agradeço, né, o esforço dos técnicos da subprefeita de implementar os projetos que a gente conseguiu no ano passado, né, e os projetos que estão vindo, mas a gente precisa institucionalizar um fluxo de acompanhamento, de monitoramento, de troca, né, para que a gente também consiga dar mais efetividade para a função desse conselho, que é, de fato, o acompanhamento de tudo isso. E eu acho que não tem que ficar a cargo de cada subprefeitura, cada secretaria afim, decidir como vai ser feito esse monitoramento e acompanhamento dos projetos. Eu acho que isso também parte, né, tanto da Casa Civil, mas eu acho que CEPLAN também poderia fazer essas propostas, enfim, eu acho que é um ponto muito importante, de muita relevância para esses próximos passos, assim, como que a gente consegue êxito no acompanhamento das propostas que foram dadas como viáveis, né? Eu acho que eram esses pontos que eu queria trazer, mas, de novo, agradeço o espaço e a subprefeitura também por estar nos ajudando, né, dentro das possibilidades deles e, enfim, as secretarias fins que também estão aqui. Obrigada. Obrigado, Thaline. Deixa eu ver aqui. O senhor Marcelo está com a mão levantada ou ele esqueceu? O senhor Marcelo quer fazer uso da palavra? Isso mesmo, Vinícius. É só fazer algumas colocações, né, que eu fiquei ouvindo depois da minha fala. Primeiramente, Tailane, quando a gente fala dos 6 milhões, há uma máxima que a própria Secretaria da Fazenda e a Secretaria de Planejamento fala para a sociedade civil, de uma forma geral, que os 6 milhões é um aumento para 10. E não foi isso que aconteceu o ano passado. Se a gente pegar o ano passado, nós tivemos 2 dotações, né? Que foi a dotação final 05, que é do orçamento cidadão, e a final 9004, que foi a dos 6 milhões. Ou seja, foram 2 verbas distintas, tá? A verba dos 6 milhões, ela foi especificamente para obras de zeladoria, ou seja, era uma obra que o CPM deliberava para a zeladoria e dentro da subprefeitura, ou seja, este ano a subprefeitura perdeu 6 milhões que poderiam ser deliberados pelo Conselho Participativo. Os 10 milhões, ele já vem desde uma regra de 2024 para cá, numa regra que está aportada num decreto que foi elaborado pela própria Secretaria da Fazenda e hoje administrada aí pela Secretaria de Planejamento, tá? Então, essa máxima que são ligadas uma coisa com a outra, não são ligadas. E a gente tem como mostrar isso. Eu tive, inclusive, recentemente, uma reunião lá com a relatoria do orçamento lá na Câmara, e todo mundo veio com essa máxima. Alguém da Secretaria de Planejamento falou que era um aumento de 6 para 10, e não aconteceu isso. Nós temos dados até para mostrar para todos, se quiser. Inclusive, tem um processo SEI que há uma deturpação em relação a essa questão.
Mas eu não vinha falar sobre isso, né, agora, né? Eu só peguei o gancho da Thaline e reformei. O que eu venho falar aqui é sobre o tripé que é construído na viabilidade, tá? Quando a gente tem a viabilidade, né, no ato da viabilidade, depois que é escolhida as 15 propostas, há a necessidade de fazer uma viabilidade econômica, uma viabilidade jurídica e uma viabilidade técnica. Na viabilidade jurídica e na viabilidade técnica, os técnicos são maravilhosos, eles têm várias informações que surpreende até a gente quando a gente vai estar observando. Porém, quando vai na viabilidade econômica, o técnico ele fica com medo de pedir dinheiro para o seu chefe, que é o secretário da sua pasta, tá? E aí a gente observa que os funcionários públicos, técnicos que estão na saúde, educação, cultura e aí vai, eles têm esse receio de buscar numerário em relação à parte funcional das propostas. Mas a gente observa isso por quê? Porque a gente vê que ele tem um receio, uma espécie de um medo, né? de estar indo atrás de um recurso que muitas das vezes tecnicamente ele aprovou, ou juridicamente até ele já aprovou. Só que quando ele vai no econômico, ele acha que ele tem uma barreira. Ele não pode ter essa barreira. Ele tem que entender que ele é um funcionário público, que ele é ligado também à sociedade civil, ele é povo, e ele pode trazer muita coisa para dentro das nossas realidades, não só nestas propostas que surgem do orçamento cidadão, mas na proposta que surge da sociedade civil, né? Surge da sociedade civil. Agora nós temos que, acabando a pelua, quando vai para a Câmara, nós temos que ir toda vez para a Câmara Municipal, para convencer o vereador, para o vereador estar colocando isso dentro da linha orçamentária. Nós sabemos que o orçamento da cidade hoje é um orçamento de 135 bilhões para o ano que vem, tá? E a gente sabe que ainda há uma gordurinha a ser colocada aí dentro desse orçamento. Então, é só fazer um esforço maior, subir as escadinhas, buscar com o chefe maior, e ele vai saber ligar para o prefeito, e o prefeito vai entender que é necessário fazer alguma coisa para a população. Então, eu vejo que há essa falta de entendimento, tá? Então, obrigado, Vinícius, por deixar novamente a gente tá fazendo essa intervenção, e vamos acompanhar aí o restante da audiência. Obrigado. Tá joia, Marcelo, obrigado. Parece que não tem mais ninguém querendo fazer uso da fala. Eu ia fazer alguns comentários, mas eu vou passar a palavra aqui à nossa amiga da cultura, Fernanda, caso ela queira comentar a manifestação da senhora Cida a respeito da proposta da 2955 do festival. Fernanda? Oi. Então, só para esclarecer que no nosso compromisso, que é publicado inclusive no Participe Mais, nós colocamos, vou até ler ele na íntegra, a Secretaria Municipal de Cultura e de Economia Criativa se compromete a viabilizar a realização do Festival Circuito Perus Anhanguera por meio de apoio à estruturação de 2 eventos organizados por coletivos culturais atuantes nos territórios de Perus e Anhanguera, desculpa. Então, só para deixar claro que o nosso apoio será no evento, mas a organização será pelos coletivos culturais que são atuantes no território. Tá joia, Fernanda. Obrigado. Eu vou só comentar uns pontos aqui que a Thaline colocou, que eu acho interessante da divulgação, é isso, né? Ela fala sobre um pouco tempo para discutir, né? Os remanescentes, as propostas. E o remanescente do remanescente, às vezes,
ele acaba sendo um problema para a gente, para vocês também, conselheiros, pelo prazo de execução, né? Por mais que eventualmente uma inscrição em restos a pagar possa transferir a execução para o ano seguinte, a gente tem que obedecer o orçamento e executar no mesmo ano. Então isso de fato comprime um pouco os prazos, tanto no planejamento quanto depois no remanescente na execução. E a gente tem que obedecer esses prazos. O que a gente está fazendo é um esforço de pensar incentivos e rotinas que melhorem a qualidade das propostas e a qualidade das análises, desse binômio, na verdade, né? Porque uma proposta bem elaborada produz uma análise também mais robusta. Então, estamos pensando em maneiras de aprimorar prazos, enfim, uma série de. E estamos totalmente abertos a contribuições de vocês para pensar em melhorias que possam levar a um incremento desse processo. Falou também a respeito da capacitação dos conselheiros, e eu vou falar que não conheço muito bem, mas eu acredito que a Casa Civil é competência da Casa Civil isso, né? Então isso é até um meia-culpa nosso e é uma melhoria que a gente pretende para o processo, é afinar as relações entre CEPLAN e Casa Civil. Lembrando que CEPLAN também é uma secretaria que teve início esse ano. Então, esses ajustes internos também estão sendo pensados e executados, maneira de melhorar o diálogo e a comunicação interna e com vocês, para agilizar os processos e melhorar os produtos. E uma última coisa que eu queria colocar, que CEPLAN, infelizmente, não possui hierarquia perante outras pastas. Por mais que exista uma demanda, né, dos conselheiros, que CEPLAN executasse uma cobrança mais ríspida, o que o valha, a CEPLAN não tem hierarquia sobre nenhuma pasta, então nós precisamos que as pastas nos informem. E aí eu levanto problemas diversos que acontecem, né? A troca de pessoal numa subprefeitura, numa secretaria, é uma dificuldade que a gente enfrenta, ter que capacitar as pessoas, trocar a roda com o carro andando, a gente brinca, né? Então, são diversas situações e nós nos esforçamos para tentar deliberar a respeito, para solucionar essas questões. Mas o concluindo em resumo é que CEPLAN não possui essa hierarquia, então nós estamos na dependência de receber essa informação do monitoramento. Também não temos capacidade técnica pessoal para acompanhar as propostas em loco, para nós informarmos, né? A gente não tem essa força, esse tamanho. Então, ficamos na dependência da informação chegar até nós. Bom, era isso que eu queria posicionar. Eu acho que não tem mais ninguém. Não sei se a subprefeita ainda está conosco, se quer fazer uso da palavra, fazer uma manifestação de encerramento. Pessoal da subprefeitura, se puder me posicionar, pode ser no chat mesmo, se não tiver com o microfone. Acho que não, né? Bom, nesse caso, então, eu agradeço a presença de todas e de todos, os munícipes, os órgãos municipais, meu suporte. Muito obrigado, Marília. Muito obrigado aos intérpretes, a quem agradeço na figura do Fernando. E dou por encerrada, então, a audiência do território de Perusaranguera. Obrigado, boa noite a todos. Tchau, tchau, boa noite.